Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vossa vida. Mais uma vez é um prazer estar com vocês nessa terça-feira. Para nós, então, nessa quinta-feira, costume nós estarmos ali no Ministério da EVEP e ministrarmos esse estudo às terças-feiras. Mas hoje, por motivo de força maior, não foi possível estarmos ali, mas estaremos, enfim, tratando de um assunto que consideramos de suma importância, pois estaremos tratando de um personagem que a Bíblia fala sobre ele de alguma forma emblemático, enigmático, que é o Anticristo, E nós temos aí a descrição dele a partir do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Então vamos fazer um estudo sistemático desse capítulo, E para isso eu convido você a estar com a sua Bíblia aberta, a participar desse estudo. Já de antemão agradeço a você aí por nos dar essa confiança de entrar aí no seu lar, na sua casa, no seu apartamento, onde quer que você esteja. Quem sabe até você trabalhando, é difícil nesses dias, mas alguns, com certeza a vida continua. Você que está aí no Uber, vindo para casa, ou seja, participe desse estudo, vai ser muito edificador para a sua vida, amém? Nós vamos estar orando nesse momento, pedindo a Deus que, de uma forma muito especial, venha trabalhar na nossa mente para que possamos ter uma compreensão mais exata da sua palavra, em tratando-se de um assunto que é muito especulativo, principalmente nos dias atuais, e precisamos ter cuidado com as interpretações que nós fazemos acerca desse personagem da Bíblia, especial o capítulo 13 do Apocalipse, mas que o apóstolo João, nas suas epístolas, ele já vinha descrevendo o Anticristo. Então, curve a sua cabeça onde você estiver e vamos orar ao nosso Deus, ok? Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso eterno e suficiente Salvador, nós oramos a Ti, ó Pai, Te louvando pelo Seu grande amor, Te louvando pela Sua misericórdia, Te louvando pela Sua compaixão, Te louvando, ó Pai, pelo Seu cuidado para conosco, Pai, principalmente nesses dias, ó Deus, que atravessamos aqui na terra, Deus, dias difíceis, dias turbulentos, dias de caos, mas o Senhor tem sido fiel para conosco, o Senhor tem sido a nossa habitação segura, o Senhor tem sido o nosso castelo forte, Pai, pelo que não temeremos, meu querido e eterno Pai. Obrigado pela vida, Senhor, daqueles que estão participando, Senhor, dessa live, desse estudo que será ministrado dentro de alguns minutos. Senhor da glória, nós lhe pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, Pai. Nos dê uma compreensão mais clara, mais exata, Pai, da Tua palavra, Senhor, que verdadeiramente é a nossa infalível regra de fé. Pai Santo, eu peço a Tua bênção sobre a vida de todos os nossos irmãos, dos nossos amigos que estão nessa hora, Pai, ao alcance da nossa voz, através dessa live. Quem sabe, Senhor, pessoas até no leito de um hospital estão tendo a oportunidade de participar desse estudo e que o mesmo traga encorajamento, traga fé, traga esperança, Deus, de dias melhores, porque sabemos, ó Deus, que o livro do Apocalipse trata necessariamente, Senhor, da triunfal vitória do Senhor Jesus Cristo, juntamente com a sua igreja, contra o mal. Deus amado, assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, a quem tributamos a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. Vamos ouvir um louvor? Amém? Enquanto você se aproxima aí para participar conosco desse estudo, Vamos todos saudar ao nome de Jesus Cristo. Amém? Precisamos
entender que não é só nos dias de bonança que nós vamos exaltar e glorificar o nome do Senhor. É nas lutas, é nas dificuldades, são nas atribulações que nós devemos demonstrar a nossa adoração ao nosso Cristo. Um Cristo vencedor, um Cristo eterno, Jesus maravilhoso, Jesus conselheiro, Jesus Deus forte, Jesus Pai da eternidade, Jesus Príncipe da paz, nome que é sobre todo nome, Jesus que controla e domina todo o universo, Jesus santo, Jesus imutável, Jesus operante, Jesus que faz, Jesus que dá vida, Jesus que transforma, Jesus que liberta. É esse Cristo, é esse Jesus Cristo que nós servimos. Amém, meus irmãos? Então, louve a Deus, cante, nos ajude, né? Glórias a Jesus. Quem está nos ouvindo bem aí, dá um sinalzinho com a mão. Amém? Os irmãos estão ouvindo bem? O som está bem? Está ótimo o som? Dá um sinalzinho de ok com a mão. Vamos movimentar essa mãozinha aí. Amém? Um abraço para os nossos irmãos ali do Ministério ADVET. Amém? Aos nossos pastores. Nossos pastores, né? Pastor Sebastião Pinho, Pastor Barreira, Pastor Duarte, Pastor Damasceno, nossos presbíteros, presbítero Nolasco, presbítero Salles, nosso presbítero irmão José, nosso corpo diaconal, um abraço a todos vocês, né? Diáconos, diaconisas, Deus abençoe a todos os irmãos. Amém? Muito bem, meus irmãos, sem mais delongas, conforme diz o nosso prezado pastor Deusdedito Barreira, vamos ao texto em que faremos um estudo sistemático nesta noite. Apocalipse, capítulo de número 13. Assim diz a palavra de Deus. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os ursos, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. E vi de suas cabeças com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência, em outras versões a perseverança.
e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira até que fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Muito bem, meus irmãos, eu quero, antes de ministrar esse estudo, dizer que nós estamos num momento de pandemia e, por consequência, nós precisamos tomar alguns cuidados, né? Termos cautela, termos cuidado, procurar obedecer os protocolos aí impostos pelas autoridades sanitárias. Eu entendo que na condição de cristãos, meus amados irmãos, nós não estamos imunes a coisas que acontecem aqui na Terra. Enquanto estivermos aqui, vamos estar sujeitos a determinadas situações que muitos não concordam talvez com a minha fala, principalmente aqueles que aderem ao determinismo, mas precisamos ter. Por exemplo, eu tenho um álcool gel aqui, que é preciso a gente fazer uma higienização das mãos, sempre que vamos por necessidade em algum lugar, e até dentro de casa mesmo. Até dentro de casa você deve fazer esse processo, porque quando você traz alguma coisa de fora para dentro de casa, é preciso saber se essa coisa não está contaminada, um embrulho, alguma coisa que você comprou no mercado, etc. E em segundo lugar, vamos usar a máscara, É bom sempre que você sair, você fazer uso da máscara, Você vai no banco por necessidade, você vai ao mercado por necessidade, enfim, você sai por necessidade, faça uso da máscara, Você de alguma forma está se prevenindo e também prevenindo outras pessoas, porque há pessoas assintomáticas que a princípio não sentem sintomas, mas que acaba contaminando outras pessoas. Então está aqui essa máscara, por sinal até personalizada, com a logo da Fight, está aqui essa outra, também personalizada, Deus no controle, amém? Então são essas recomendações que eu passo para que você então possa contribuir para que esse mal ele passe muito rápido. Sabemos que Deus está no controle. Pois bem, meus irmãos, nós estamos diante de um texto, dentre muitos textos do Apocalipse, é considerado como de difícil interpretação. Alguns forçam a interpretação desse texto, não considerando que esse texto, esse capítulo em especial, está trabalhando com figuras, está trabalhando com símbolos, enfim. Então, ao longo da história, muitos interpretaram, ou muitos forçaram uma interpretação em cima do livro do Apocalipse, em especial esse capítulo 13, que descreve o anticristo, e que o seu número é
666, né? Como, por exemplo, os pré-reformadores, os pré-reformados, John Wycliffe e John Hus, já dizia que o anticristo era o próprio Papa. E até reformadores como Martinho Lutero, como João Calvino, também diziam que o anticristo era o próprio Papa. E você percebe que ao longo da história, outros nomes, outros vultos, né? Outros pensadores, outros teólogos, também descreveram o anticristo baseado em personagens. Nós temos o Dr. Vilmar, o fundador daquela grande obra missionária chamada Da Meia-Noite. Ele, nos seus escritos, ele dizia que o computador já era o anticristo, né? A tecnologia. Ele dizia que grupos musicais, até grupos de músicas, né? Como The Beatles, Black Sabbath, AC/DC, o próprio Kiss, ele dizia que era uma figura do anticristo. O Dr. Vilmaldo, de saudosa memória, já assim dizia. Muito bem, então nós temos um tema a ser abordado nesta noite, que é o anticristo, né? Um homem a serviço de Satanás. O anticristo, um homem a serviço de Satanás. Muito bem. Primeira coisa, a palavra anticristo significa um Cristo substituto, ou seja, é uma espécie de simulacro de Cristo, né? E ao mesmo tempo aquele que faz oposição a Cristo, ok? Que faz oposição a Cristo. Mas lá no livro do profeta Daniel, ele é visto, inicialmente representado, não como uma pessoa. No livro de Daniel, capítulo 7, né? Verso 1, 6, lá no capítulo, versículo 17, 18 também, ele é descrito não como uma pessoa, mas como 4 reinos representados por animais: o leão, o urso, o leopardo e outro terrível animal. Bom, numa descrição clara dos impérios da Babilônia, Medo-Persa, grego e romano, ok? Então você percebe que já Daniel, ele descrevia a figura do anticristo baseado, né, em nações, né, sobre as nações que estavam no auge naquela época, e Daniel então assim descreve, ok? Bom, mas eu gostaria de ser bem sucinto, bem objetivo, até porque o tempo não nos permite fazer uma exploração bíblica maior dentro desse texto, mas eu gostaria de descrever alguns aspectos desse homem chamado anticristo, né? Desse, por que não dizer, agente de Satanás. Primeiro, a gente percebe dentro desse texto aqui que sua ascensão se dará num tempo de muita turbulência, ou seja, o anticristo, ele surgirá num período de muita turbulência. Por isso que, quando nós lemos o versículo 1, e por isso eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para ter um entendimento melhor da leitura, diz assim: e pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quando João tem essa visão, né, que a besta emerge do mar, o que isso significa? Qual é o significado bíblico para isso? Significa o seguinte: as águas do mar são multidões, ou seja, as nações e os povos na sua turbulência político-social. Meus irmãos,
perceba que nós estamos caminhando para isso. Nós estamos nesses dias, né, já de uns anos para cá, vivendo períodos de turbulência político e social, né? Nós temos visto nações enfrentando vários problemas, seja de ordem política, seja de ordem social, seja de ordem econômica, enfim. Então, as águas aqui, na verdade, refere-se a multidões, né? A povos e nações, justamente na sua turbulência sociopolítica. E aí eu entendo, e por isso que eu louvo a Deus pela sua palavra, porque a própria Bíblia, ela interpreta ela própria, ou seja, a própria Bíblia se interpreta. E eu queria comprovar isso com você, convidando você a abrir lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Veja como faz sentido o que nós falamos aqui, né? As águas do mar são multidões, ou seja, as nações e os povos na sua turbulência política e social. Veja o que diz aqui o capítulo 17, versículo 15. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, as águas então são símbolo das nações não regeneradas em sua agitação, ou seja, aquelas nações não regeneradas, as nações que não confessam a Cristo como Salvador, elas entram num processo de agitação, né? Isaías corrobora isso lá no capítulo 57, no versículo 20, né? Isaías, que é um profeta messiânico, ele também fala sobre os ímpios, né? Que são como águas do mar, ou seja, na sua agitação. Então, muito bem, esse homem que é o anticristo, que é um agente de Satanás, um homem a serviço de Satanás, ele se levantará num contexto de grandes convulsões naturais, né? Se levantará num contexto de grandes convulsões naturais, tais como terremoto, tais como epidemias. Nós estamos vendo agora uma epidemia violenta, ou seja, uma pandemia, né? Fomes, né? Enfim, então ele aparecerá num tempo de grande convulsão social. O que é uma convulsão social? É quando um governo ele não tem as rédeas, ele não tem o domínio de uma situação atípica, como um terremoto, verdade? Como a fome, como uma pandemia, como é o caso que o mundo está vivendo hoje. Vocês percebem que grandes nações, grandes potências do mundo, né, estão passando por problemas seríssimos. Nós temos os Estados Unidos com mais de 3 milhões de pedidos de desemprego, é uma superpotência, uma potência super econômica, bélica também, mas que está passando por problemas. Por que não dizer? O mundo, de um modo geral, vive uma convulsão social. Se assim prestarmos atenção, percebemos que a palavra de Deus tem se cumprido, ok? Então, esse homem que será o agente de Satanás, né, ele se levantará justamente num contexto de grandes convulsões sociais, conforme já disse, guerras, terremotos. Você percebe que, mas alguém me dirá assim: mas pastor, ao longo da história a gente ouve muito falar em terremoto, né, em pestes, etc., mas ainda não vimos o surgimento do anticristo. Muito bem, meus irmãos, é óbvio que quando a Bíblia ela fala no anticristo, em muitas passagens ela não fala no ser pessoal, ela dá ideia, como por exemplo, né, na visão de alguns teólogos, muitos imperadores da história romana eram considerados como anticristo. Você tem o próprio Domiciano, né? Domiciano, alguns já chamavam ele
de o anticristo, porque assumia para si, ou trazia para si a pessoa de Deus, ou seja, a divindade, trazia para si a adoração que era totalmente devida a Deus. E por isso muitos cristãos foram martirizados, né? Por não cederem, por não adorarem aos imperadores daquela época, principalmente Dominiciano, que se auto-intitulava Deus, né? Pois bem, outra coisa que eu preciso compartilhar com vocês é que nesse tempo haverá duas igrejas. Nesse tempo de convulsão social, nesse tempo de guerras, de terremotos, de epidemias, de pestes e etc., haverá duas igrejas. Mas quem são essas duas igrejas? Uma igreja apostata e uma igreja fiel. Meus irmãos, eu me atrevo a dizer que nós já estamos dentro desse contexto. Hoje existem duas igrejas. Uma igreja apostata e uma igreja fiel. Uma igreja apostata no sentido de não valorizar e, pelo contrário, desprezar a ortodoxia da palavra de Deus, né? Ou seja, é o chamado mercantilismo religioso, onde o ter tem mais valor do que o ser, né? Então, existirá essas duas igrejas, já existem essas duas igrejas. E qual é a igreja fiel? A igreja fiel é aquela que não se aparta da ortodoxia da palavra de Deus. É uma igreja doutrinária, é uma igreja com uma característica beriana, é uma igreja que não inventa, é uma igreja que não se vende, é uma igreja que não se corrompe, é uma igreja que procura, com muita dificuldade, com muita luta, viver uma vida de santidade, pregar o Evangelho na sua essência, pregar um Evangelho autêntico e não pregar um Evangelho falsificado. E outra coisa que eu quero considerar dentro desse primeiro tópico, sua ascensão se dará num tempo de muita turbulência, ok? É que, em sexto lugar, ele surgirá num tempo de profunda desatenção à voz do juízo de Deus. Vejamos, por bem, o que diz aqui Mateus capítulo de número 24, verso 37 ao 39. Estamos vivendo dias assim, irmãos. Perceba o que diz aqui Mateus 24, versos de número 37 ao 39. Olha o que nos diz aqui. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas alguém dirá, pastor, mas desde que nós nos entendemos por seres humanos, nós precisamos comer, nós precisamos beber. Muito bem, não estou contradizendo isso, mas eu quero dizer que o contexto aqui refere-se a uma geração que vai andar na contramão da vontade de Deus e, consequentemente, Jesus está falando aqui de um período de indiferença e negligência, né? Então, é nesse período que o Senhor aparecerá, num período de indiferença e negligência. Ou seja, comer e beber aqui refere-se justamente, né,
comiam, bebiam, davam-se em casamento, é que as pessoas fazem isso de forma prazerosa, as pessoas fazem isso muitas das vezes gastando aquilo que não tem, não é verdade? Engodando a sua alma com prazeres que não levam a nada. E casavam-se e davam-se em casamento, é que como foi nos dias de Noé, nos dias atuais, né, o divórcio tem crescido assustadoramente. As pessoas se descasam como se estivesse trocando de roupa. Então é algo fora do comum. Então, em sexto lugar, considerando esse primeiro tópico, esse homem, o anticristo, ele surgirá num tempo de profunda desatenção à voz do juízo de Deus. Amém? Isso será como nos dias de Noé. Ok? Muito bem. E outra coisa que nós extraímos aqui desse capítulo 13 de Apocalipse é que, em segundo lugar, ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. Vocês lembram que eu fiz menção que lá no capítulo 7 Daniel descreve a figura do anticristo baseado em impérios, né? Então Daniel, ele viu 4 animais ferozes, representando o quê? 4 reinos. Vamos relembrar então o que eu falei? Daniel viu 4 animais ferozes, representando 4 reinos, ou seja, né? Que eu falei ainda há pouco, a Medo-Pérsia, os romanos, ok? Nós falamos sobre isso ainda há pouco. A Babilônia, né? Enfim, então esses impérios representam, na visão de Daniel, representava o anticristo. Ou seja, a força anticristã foi vista por Daniel como 4 reinos que dominavam o mundo: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, ok? Então, quando eu digo que é preciso ter muito cuidado na interpretação desse capítulo 13, né? E há pessoas que forçam uma interpretação e, conforme eu já disse há pouco, né? Acabam dando nomes a anticristo de personagens divultos até da atualidade. Bom, em terceiro lugar, o anticristo é o braço de Satanás, enquanto o falso profeta é a mente de Satanás. Perceba como é que o diabo ele trabalha. Ele trabalha através de uma trindade satânica, né? Ou seja, o anticristo é o braço de Satanás, enquanto o filho, o falso profeta, melhor dizendo, é a mente de Satanás. Ele terá, então, a ferocidade do leão, a força do urso e a velocidade do leopardo. Perceba, esse homem descrito por Daniel, ele terá a ferocidade do leão, a força do urso e, obviamente, a velocidade do leopardo. Bom, no fim, ele se manifestará na pessoa do homem da iniquidade, descrito pelo apóstolo Paulo, e daqui a pouquinho nós vamos fazer um comentário sobre isso. Quem é esse homem da iniquidade, então, descrito pelo apóstolo Paulo, ou seja, a manifestação própria do anticristo, ok? E em terceiro lugar, já que o tempo é nosso amigo, ele agirá no poder de Satanás. Voltemos à Bíblia ao capítulo 13 do Apocalipse, versículos de número 2 ao 4. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem
é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então você percebe que a própria Bíblia interpreta a Bíblia, né? A Bíblia se auto-interpreta. Daniel tem esta visão e, ao mesmo tempo, nesse capítulo 13, João também tem essa visão, né? Da besta representando esses animais. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque não há contradição na Bíblia, em hipótese alguma. Então, ele agirá no poder de Satanás. Agora, se você for para 2 aos Tessalonicenses, eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia comigo, muito rápido, em 2 aos Tessalonicenses, por favor, capítulo de número 2, verso 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: a este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, esse homem que será um agente de Satanás, ele vai manifestar-se com um grande milagre. E que grande milagre é esse? Né? Que grande milagre é esse? É justamente quando ele é curado da sua ferida mortal. Ele fará um grande milagre, ressuscitará, né? O texto é muito claro, ele ressuscitará, e esse milagre vai chamar a atenção de todos. Ou seja, aqui no versículo de número 3, ele vai se manifestar, ou vai manifestar-se com um grande milagre. Olha o que diz o versículo 3: e vi de suas cabeças feridas com de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ou seja, após esse milagre que é realizado, né? Toda a terra se maravilhará. Então, é fato notório que quando Paulo diz aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 9 e 10, que muitos serão, né, ou terão sua atenção voltada para o anticristo, é porque não deram ouvidos à voz da verdade, que é o Evangelho que a igreja tem pregado. Amém? Muito bem. Outra coisa interessante é que ele vai distinguir-se como uma pessoa sobrenatural, por um ato que será um simulacro da ressurreição. Já dizia Agostinho de Hipona que Satanás é macaquito de Deus, ele procura imitar a Deus, ok? Então, até nesse aspecto, né, ele vai procurar imitar Deus, porque ele vai distinguir-se como uma pessoa sobrenatural por um ato que será um simulacro, ou seja, não é a mesma coisa, né? Ou seja, parece, mas não é. É um simulacro da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente percebe isso justamente no versículo 3, no versículo 12, né, versículo 3 nós já lemos, onde o versículo 12 é assim: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, esse milagre, ou seja, esse simulacro da ressurreição, né, chamará a atenção dos povos. Então, os povos ficarão admirados, ficarão estupendamente, né, maravilhados com aquilo que aconteceu. Então, é preciso nós, então, entendermos esse princípio de que Satanás é um imitador de Deus. Outra coisa interessante também a falar aqui, ainda no versículo 13, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E olha o que diz o versículo 14, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta
que recebera a ferida de espada e vivia. Muito bem, meus irmãos. Então ele vai distinguir-se como uma pessoa sobrenatural por um ato que será um simulacro da ressurreição. Outra coisa que é preciso destacar aqui: o propósito dessa transação é dar justamente um corpo a Satanás, né? Ou seja, Satanás, ele precisa de alguém, né? Alguns teólogos entendem que tudo isso é espiritual, mas eu entendo que o anticristo é uma personificação de Satanás. É um homem que Satanás vai se personificar nele, obviamente, dando-lhe poderes. Outra coisa interessante, ainda discorrendo dentro aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, o anticristo ele vai realizar grandes milagres. Veja o que diz aqui o texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 9 e 10, né? Já lemos com os irmãos, né? E quando você passa a estudar a manifestação própria do anticristo, há 4 coisas importantes sobre a manifestação do anticristo. Em primeiro lugar, sua presente dissimulação e futura revelação. Paulo diz que o anticristo está sendo detido por algo, há algo que o detém. E também há uma série de especulações e até de falsas interpretações sobre esse que o detém. Uns dizem que é o Espírito Santo que detém a manifestação do anticristo, né? Então Paulo ele diz que o anticristo está sendo detido por algo e também por alguém, né? Veja o que diz o versículo 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, ou seja, desde os primórdios, né? Há alguns que dizem que até no Antigo Testamento já se fazia menção da manifestação do anticristo na pessoa de Nimrod, né, que fazia oposição e etc e tal. Então alguns teólogos pensam desta forma. Então ele é detido por algo e por alguém, ok? O que é esse algo, meus irmãos? Vamos pensar um pouquinho. O que é esse algo? Quem é esse alguém? A maioria dos estudiosos entende que o algo é a lei e que o alguém é aquele que faz a lei se cumprir. Ou seja, tem que ter alguém para fazer a lei cumprir. É verdade? Nós temos a nossa Constituição, que deve ser cumprida, né? Às vezes não é cumprida, nós estamos vendo aí muitos problemas acontecendo justamente em função da Constituição não ser cumprida. Muito bem, é por isso que o anticristo vai surgir num período da grande apostasia, quando os homens não suportarão leis, normas nem absolutos. Então eles facilmente se entregarão ao homem da ilegalidade, ou seja, ao filho da perdição. Meus irmãos, se refletirmos um pouquinho, será que já nós não estamos vivenciando dias assim, dias em que as leis não são respeitadas, não é verdade? Dias em que as pessoas, infelizmente, não querem viver normas, não querem viver absolutos, pelo contrário, querem viver segundo, né, as suas ideologias, querem viver segundo as suas ideias. Pense um pouco, irmão, sobre isso e perceba se isso já não está acontecendo, né? Muito bem, dentro do que nós estamos falando ainda, no tópico 3, ele agirá no poder de Satanás. Então estamos dizendo que o anticristo vai realizar grandes milagres. Hoje nós vivemos, irmãos, numa sociedade, infelizmente, né, ávida por milagres. Vou repetir. Estamos vivendo numa sociedade ávida por milagres. As pessoas andam atrás de milagres,
de sinais e serão facilmente, veja o que eu estou dizendo, se porventura será que isso não está acontecendo já nos dias atuais? E as pessoas serão facilmente enganadas pelo anticristo. Ele vai disseminar falsos sinais. E Paulo é muito categórico quando fala sobre isso, lá ainda em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 11, né? Ele fará sinais, e os sinais que ele fará atrairão pessoas. Hoje a gente vive numa geração de crentes que está mais em busca de sinais do que propriamente de uma vida de santidade. Não estou generalizando, é óbvio, eu creio em milagres, né? Creio no poder, na grandeza de Deus, eu prego sobre milagres, ensino sobre milagres, creio nos dons espirituais, amém? Creio nos dons espirituais, tem alguns tratados escritos acerca dos dons espirituais, na lista técnica de 1 Coríntios capítulo 12, em que Paulo escreve acerca dos dons espirituais, temos alguns tratados escritos, amém? Mas eu entendo que fundamentalmente, né, nós precisamos buscar mais a presença de Deus para a nossa vida, precisamos buscar mais a santidade de Deus para a nossa vida, irmãos. Precisamos verdadeiramente que as pessoas vejam Cristo em nós. Por isso que Paulo, com muita ousadia e propriedade, ele disse, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ok? Então hoje, infelizmente, nós vivemos em meio a uma sociedade, a uma geração que avidamente está em busca de milagres, ok? E em quarto lugar, estamos falando sobre algumas características desse homem que será um agente de Satanás, que estará a serviço de Satanás. O anticristo será objeto de adoração em toda a terra. Ou seja, a adoração ao anticristo é o mesmo que a adoração a Satanás. Adorar o anticristo é a mesma coisa que adorar a Satanás. Ou seja, até porque a adoração é um tema central no livro do Apocalipse. Se você perceber, o tema central do livro do Apocalipse é a adoração, ok? A noiva está adorando, o cordeiro, né? E a igreja apostata, a noiva está adorando o cordeiro, bem que é Cristo. E a igreja apostata está adorando o dragão e o anticristo, né? Enquanto a noiva, que é a igreja, adora o cordeiro, que é Cristo, a igreja apostata, ou seja, a igreja infiel, estará adorando ao anticristo. O mundo está ensinando essa adoração aberta ao anticristo e Satanás, ou seja, os conceitos que nós vemos na atualidade, né, é justamente prenúncios disso, de que o mundo está preparando o seu cenário, ou seja, Satanás está preparando o cenário para a adoração ao anticristo, ok? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o satanismo e o ocultismo, infelizmente, nos dias atuais está em alta. O que eu disse? Satanismo e ocultismo está em alta na atualidade. Nós precisamos ter muito cuidado para não sermos pegos por esse tipo de situação. Precisamos estar em vigilância. Meus queridos irmãos, e ainda voltando, né, aqui a questão da manifestação do anticristo, né, e nós tecemos algum comentário aqui em cima de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6, 8, verso 9, verso 10, etc. Muito bem. E nós dissemos que, em primeiro lugar, sua presente simulação e futura revelação, né, Paulo traz aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 11. E em segundo lugar, vejamos o número de sua identificação. É uma coisa assim que nós temos visto na atualidade,
muitas pessoas se perderem com relação ao número do anticristo. Eu até, na introdução desse estudo, eu citei que alguns personagens, tinham no anticristo a figura do Papa, até em grupos musicais a figura do Papa e etc. e tal. Muito bem, o anticristo no seu cumprimento profético foi representado por vários governos mundiais. É isso que nós temos que entender. Que a pessoa do anticristo no seu cumprimento profético foi representado por vários governos anticristãos e totalitários que perseguiram a história ao longo dos séculos. Obviamente que, de igual forma, o falso profeta, ele simboliza as falsas religiões e as filosofias falsas deste mundo que desviaram os homens de Deus para adorarem o anticristo e, consequentemente, o dragão. Ambas as bestas se opõem a quem? A igreja, durante toda a dispensação, ok? Mas o anticristo, perceba, aponta para um personagem escatológico que reunirá toda a maldade dos impérios e governos totalitários. Ou seja, então, o anticristo será uma pessoa. Ele sendo uma pessoa, logo ele é o homem da iniquidade. Também é o quê? O homem da perdição e também o abominável da dissolação que Jesus descreve lá em Mateus capítulo 24, a besta que emerge do mar, a encarnação de Satanás. E é interessante que os cristãos primitivos, entenderam que ele era Nero. Os reformadores entenderam, conforme disse ainda há pouco, que ele era o Papa romano. Estudiosos modernos disseram que ele foi representado por Napoleão Bonaparte, foi representado por Adolf Hitler, foi representado por Benito Mussolini, Bom, e aí vem a questão do número, 666, Um grande teólogo chamado William Barclay, ele diz que as interpretações com respeito ao número 666 são infinitas. E eu citei aqui o exemplo do Dr. Vilmar, o próprio Arthur Bloomfield, sinal escritor de um grande livro, O Futuro Glorioso do Planeta Terra, ele entende que o número 666 representa uma trindade maligna, ou seja, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Bom, são obviamente especulações, são especulações, e que a gente precisa ter muito cuidado com essas especulações. Bom, em quinto lugar, dentro do que nós estamos tratando aqui com os irmãos, o anticristo fará oposição aberta a Deus e à igreja, ou seja, a igreja de Cristo. Se formos para os versículos 6 e 7 do livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 6 e 7, vamos perceber isso. Olha o que diz aqui o versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Então ele blasfema contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E o versículo 7, irmãos, é interessante, que diz que foi permitido a esse personagem fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Bom, o que isso quer dizer? O que isso traduz para nós? Ou seja, isso quer dizer que ele será um opositor consumado de Deus. Ele não abrirá mão de fazer oposição a Deus. Irmãos, eu quero dizer algo muito sério para você aqui nesta noite, amém? Tudo hoje que se opõe a Deus, que se opõe à igreja, que se opõe a princípios estabelecidos por Deus, a instituições que foram criadas por Deus, como por exemplo a família, tudo isso
que se opor a esses princípios e a essas instituições já é uma manifestação do anticristo. Se, por exemplo, uma emissora de televisão, ela prega contra a família, ela faz insinuações contra a família, ela está fazendo oposição a Deus. Parece que não tem sentido bíblico e teológico que eu estou falando, mas tem sim. Preste atenção no que eu estou dizendo. Tudo que se opõe a princípios estabelecidos por Deus, às leis morais de Deus, amém? Amém? Perceba, tudo isso é oposição a Deus e, consequentemente, ao espírito do anticristo por trás disto aí. Então, precisamos ter muito cuidado. Então, ele será, consequentemente, um opositor consumado de Deus. Ele vai usar todas as armas para ridicularizar o nome de Deus, né? Nós tivemos aí um carnaval, nós não, força de expressão, né? Que dentro do contexto cultural do Brasil faz parte. E tivemos a figura, né? Alguns veem isso como algo cultural. Uma escola de samba, ela criou um personagem na pessoa de Cristo, um personagem na pessoa de Satanás, e Satanás então chicoteando a Jesus Cristo, né? Ou seja, ridicularizando a obra vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a pergunta que eu faço é: será que Deus está satisfeito com isso? Apesar de que eu entendo que isso não altera, sob hipótese alguma, a grandeza do meu Deus e do Deus que nós servimos. Isso não altera os atributos morais de Deus, sob hipótese alguma. Isso não altera os atributos comunicáveis de Deus para nós, amém? Porque existem os atributos morais de Deus, que é pertinente a Ele, e existem os atributos comunicáveis de Deus, que são dados a nós, ok? Isso não altera sob hipótese alguma, mas nós como igreja precisamos reagir a essas atitudes, né? Porque por trás disso aí há o espírito do anticristo, né? Ou seja, tentando ridicularizar o nome e a pessoa do nosso Deus. Então, eu disse inicialmente que ele será um opositor consumado de Deus. Ele vai usar todas as armas para ridicularizar o nome de Deus. E em sexto lugar, para nós concluirmos esse breve estudo, ok? Em sexto lugar, o anticristo será apoiado pela segunda besta, ou seja, falso profeta. Ele será apoiado pela segunda besta, o falso profeta. Veja o que diz aqui o capítulo 13, versículo 11 e 12. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra, os que nela habitem, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ou seja, a segunda besta é serva da primeira, e seduzirá o mundo inteiro a adorar a primeira besta. Olha o que diz o versículo de número 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, se a primeira besta é o braço de Satanás, a segunda é a mente de Satanás. Ou seja, então ela é, por consequência, o quê? O falso profeta. O falso profeta. A primeira besta, meus irmãos, ela age
no campo político, a segunda no campo religioso. Ou seja, Satanás está preparando um homem que aparecerá no cenário mundial, e ele vai justamente aparecer no tempo do caos, no tempo da turbulência econômica, no tempo da aflição. Esse homem terá uma oratória como nunca visto, um homem que seduzirá muitos com palavra. Então a primeira besta age no campo político, a segunda no campo religioso. A segunda besta usará também a arma do controle para garantir a adoração da primeira besta. Veja o que diz aqui o versículo 16 e 18 de Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 a 18, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos, ou seja, então não faz distinção de pessoas, e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aí o versículo 18 diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Interessante fazermos essa consideração para os irmãos. Ou seja, a segunda besta usará também a arma do controle para garantir a adoração da primeira besta, E que controle? Que arma é essa? Ela tem. Quem vai adorar a besta tem que ter um sinal, São aqueles que são marcados pelo anticristo. A segunda besta usará um selo distintivo para os adoradores da primeira besta. Então ela é como uma espécie de selo, Você percebe que a tecnologia tem avançado, Daniel descreve isso muito bem, lá no capítulo 12, não me falha de memória, no versículo 14, onde ele fala sobre o incremento do saber. Então, assim como a noiva do cordeiro, olha como Satanás, ele é macaquito, de Deus, ele procura imitar Deus. Assim como a noiva do cordeiro recebe um selo, Apocalipse capítulo 7, vamos lá. Apocalipse capítulo 7, versículo de número 3. Olha o que diz aqui, dizendo: não danifiqueis, ou não danifiques, Apocalipse 7, versículo 3, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na terra os servos do nosso Deus. Ok? Então, o que nós entendemos aqui? É que a segunda besta, ela usará um selo distintivo para os adoradores da primeira besta. Já fizemos menção disso. Só que, assim como a noiva do cordeiro recebe o selo, também os adoradores da besta recebem uma marca. Então, a igreja terá uma distinção. Essa distinção será dada pelo Senhor Jesus Cristo. E então, o anticristo, a personificação de Satanás, fará também, ou dará também um sinal àqueles que o adorem, como uma forma de identificação. Então, meus amados irmãos, nós precisamos verdadeiramente termos a nossa vida a cada dia diante do Senhor. Um grande pensador chamado Charles Edelman, ele sugere que esse número seja simbólico, Ele acha que esse número 666 é um número simbólico. E aí ele cita, ele diz que 7 é o número perfeito, enquanto 6 é o número imperfeito, 6 é o número do homem, o número incompleto, imperfeito, o número do pecado. Já outro grande teólogo chamado Simon Kistemaker, ele diz que o número 6 aponta para o juízo. No final do sexto selo, a sexta trombeta e a sexta taça. Já outro grande pensador e teólogo chamado William Hendrickson, ele nessa mesma linha de pensamento diz que 666, o número do anticristo, é fracasso sobre fracasso sobre fracasso.
ele incorpora a plenitude da imperfeição, a consumação da maldade. Então, logo, esse número 666 é o número representativo da maior encarnação concebível da depravação e do mal. Então, segundo alguns teólogos, esse número 666, ele representa, a maior encarnação concebível da depravação e da depravação do mal, ou seja, da depravação do ser humano, depravação da moralidade, depravação da ética, e do desenfreado aumento do mal sobre a face da terra. Ok? Então, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa lhe dar graça para que você tenha uma compreensão melhor do que a palavra de Deus diz para nós nesta noite, ok? Então, estamos trazendo esse breve estudo para você refletir acerca do tempo do fim. E eu quero concluir dizendo que, assim como os que recebem o selo de Deus terão a vida eterna, vou repetir, assim como os que recebem o selo de Deus terão a vida eterna, os que recebem a marca da besta vão perecer eternamente. É só você ler os capítulos 14, versículo 11 do Apocalipse, o capítulo 20 e o versículo 4 do Apocalipse. Meu irmão, minha irmã, vale a pena nós servirmos a Cristo, vale a pena nós sofrermos as intempéries da vida, as perseguições e sofrimentos. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 18, ele diz com muita certeza e com muita propriedade, da mesma forma, eu quero dizer para você, mas tenho por certo, Romanos 8, 18, mas tenho por certo que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que nos será revelada. Meu irmão, siga em frente. Nós estamos em meio a uma pandemia, mas ainda não é o fim. É o começo do fim. São sinais que Deus está dando à humanidade. São sinais que Deus está demonstrando para a humanidade, para que a humanidade se arrependa, para que os homens se consertem, para que os governos reconheçam a soberania e a grandiosidade do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos vocês que dedicaram o seu tempo para estar ouvindo essa breve reflexão, esse breve estudo, sobre esse tema tão importante para os dias atuais, o anticristo, um homem a serviço de Satanás. Deus abençoe os nossos irmãos ali do Ministério da EVEP. Amém. Fique em paz, irmãos. Descanse no Senhor. Ok? Mandar um abraço para alguns irmãos que estão nos dando a honra de estar conosco nesta noite. Irmã Sônia, Irmã Sônia, Deus abençoe a senhora. Irmã Maria das Graças. Irmã Maria das Graças, Deus abençoe a senhora, viu, meu irmão? Nosso irmão Eliezer está em Portugal, participando dessa live. Deus abençoe a sua vida, a sua família, Graças a Deus, essa onda aí, esse pico já baixou aí em Portugal, Agora virão as consequências, mas Deus está no controle. Deus está no controle de tudo e estamos orando em nome de Jesus Cristo que esse mal não perdurará por muito tempo aqui no Brasil. Amém? É pedagógico. Deus está falando para todos, inclusive para nós, a sua igreja. Quero mandar um abraço para os alunos ali da FAIT também. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Creia que Deus está no controle de tudo. Amém? Essa onda vai passar.
em nome de Jesus Cristo. Agradecer a você que está, mesmo em meio a essa pandemia, né, está participando aí dos cursos online que a FAI tem oferecido, né? Em breve nós voltaremos ali e vamos fazer ali uma grande festa, uma grande adoração ao Senhor no retorno de todos. Amém? Ali é um ministério e Deus tem a FAI como um ministério onde muitos são preparados para servir melhor na sua obra. Amém? Um abraço a todos. A minha prima Gasparina, que está lá em Angicos, né? Lá em Natal, Rio Grande do Norte, Angicos, um abraço para a minha prima Gasparina, nos dando essa honra de estar participando dessa live, né? Desse estudo bíblico. Deus abençoe o seu esposo, né? Que o Senhor fortaleça ele. Um abraço a todos os meus familiares aí em Angicos, tá? Um abraço aí, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, que Deus lhes dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz e bem para todos.